relacionada. Bom, eu trouxe uma questão que tem a ver com Sartre. Bom, de acordo com Sartre, o ser humano é aquilo que ele efetivamente realiza em sua existência. Dado que as instituições e os demais meios de emancipação seguem uma lógica pensada por homens, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as possibilidades de emancipação feminina que escapassem a esse binômio da razão e do poder, tão característico das sociedades falocêntricas. Seria possível uma emancipação independente do olhar masculino? Você toca no cerne da questão. Porque você toma partido, quando você afirma a mulher, sem perceber que esse homem, que é o opressor, também existe num processo de construção, a partir de um brotamento involuntário de ser. Então, ambos estão no mesmo barco, eu diria. Quando você fala de homem e mulher, você está falando do mundo já dos adultos. Nesse mundo dos adultos, a impressão que se tem é que nós já nascemos com uma cartola ou com uma carteira de trabalho. Mas nós não nascemos assim, nós nascemos filhos de proletários ou filhos de capitalistas. Nesse sentido, esse homem opressor, que falocêntrico, o cacete A4, aprende com seu pai e com a sua mãe. Aí é que está o nó. Não se trata meramente... A mulher não tem como se libertar sem que o homem seja liberto conjuntamente. A liberdade é um processo conjunto que só acontece para todos. Sartre, ele repete o Hegel. O Hegel diz o seguinte: ou todos os homens são livres, ou nenhum jamais o será. Esse processo ele tem que ser levado a sério nessa estrutura de uma filosofia da liberdade. Porque a libertação ela tem que ser conjunta. Veja bem, pense no senhor e no escravo. O escravo sofria as agruras de ser escravo, mas o senhor sofria as agruras de cuidar dos escravos, de cuidar da fazenda. A melhor maneira era você matar o senhor, claro. Hoje é o dia da vergonha nacional, então vamos manter aí a ideia, né, de matar esse senhor, porque ele não queria fazer acordo, ele queria usar o outro como burro de carga. Fenomenologicamente, a gente olha aquilo e fala, como é que isso é aceitável? A gente não precisa ter uma ética cristã, ou seja o que for. Aquilo é inaceitável, porque é só você ter empatia e se colocar no lugar daquele homem. Agora, vindo especificamente ao caso do machismo. O machismo ele é construído nesse processo. Então, ele vitimiza tanto homens e mulheres, no sentido como brotamentos involuntários de ser, ele vitimiza o homem no sentido de que há uma masculinidade que é exigida, e aqueles que não se adequam a isso, eles são excluídos, eles sofrem, claro que são uma minoria, é um sofrimento muito menor, e ele está sofrendo porque ele não quer fazer como os outros, quer ser o que manda, o que age daquele modo, o que é machismo, o que tira sarro das mulheres, o que é objetivo, o que etc, etc, etc. Então existe um processo mais amplo que precisa ser considerado, e é claro, eu estou falando desse olhar fenomenológico da filosofia da liberdade. Daqui, olhando desse ponto de vista, é um processo mais amplo. Então, colocar essas questões é já tomar o barco andando e nunca pensar no processo dos gêneros que estabelece o que é a mulher e, no fim, estabelece a mulher com um papel social, assim como acontece com o lixeiro, né? A pessoa a qual foi catador de papel, pode ser, mas pessoas que vivem na rua. Para eles foi determinado aquele espaço. A mesma coisa vai acontecendo com as mulheres e homens. Então, esse processo ele tem uma fonte mais profunda. Eu estou falando do ponto de vista filosófico, então, estou falando de ontologia. É claro que isso pode ser identificado na história, na contemporaneidade, como pontual e ser combatido, e deve ser. Mas quando se pensa de maneira muito mais ampla, nós estamos tratando, ou pelo menos essa é a minha intenção, estamos tratando de um processo de existência em que nascem crianças, e essas crianças são feitas, esses falocêntricos, esses machistas, esses misóginos, esses racistas, porque a gente não pode pensar que essas coisas estão separadas. A mulher branca, ela sofre de um tipo de assédio que é diferente da mulher negra, e elas podem dizer muito melhor do que eu, mas enfim, isso é visível fenomenologicamente. Eu sou homem, estou no mundo, eu vejo, eu tenho direito de fala, né? Porque eu sou homem e estou no mundo. Isso tá aí. Então, na verdade, não se trata, como você coloca, de... Eu acho que a ação ela tem que ser mais ampla, é isso. Se a gente nos pensarmos e pensar os outros como essa expressão de liberdade, o que a gente vai combater é em homens e mulheres esse poder, né? Enfim, isso que faz com que a gente exista numa espécie de guerra, numa espécie de combate, em que parece que sempre o malvado ganha. Mas ele ganha sempre, porque por mais que eu tenha uma expressão de ser que não é a mais aceita comumente,
eu me sinto melhor do que. Então, eu sou gay, mas eu, pelo menos, não sou travesti. Ah, eu sou travesti, mas pelo menos... E sabe, vai fazendo uma série de distinções a ponto de ninguém se compreender no fim das contas. Então, a necessidade de ampliar, ela inclusive, para esse ambiente mais amplo da corporeidade e da sexualidade, nos impede a hipocrisia de colocar uma desculpa em um lugar... Ah, é por conta disso. Então, quando você fala misoginia, você não está falando de um filho que você possivelmente vai ter. Mas você está falando de pessoas como você que têm filhos e que são misóginos. É disso que a gente está falando. Como é que isso acontece? É mais amplo do que meramente uma espécie de guerrinha de sexos. É a constituição de uma compreensão nova de homem a partir da corporeidade e não do corpo. Né? Porque eu sou até forte, mas você viu a foto de uma mulher que me carregaria no colo. Então, é disso que se trata. Eu não reduzir ao corpo, não reduzir a vestimenta, como as mulheres bem fazem. A mulher não pode ser reduzida a uma puta pela roupa dela. E ela não tem, isso não cabe. Mas por que se cabe isso? Porque a pessoa é pensada a partir desses modelos. É claro, esses modelos têm que ser combatidos. Tem que ser combatido, porque senão você seca gelo. Você combate, consegue algum direito, mas esse direito acaba provocando o ódio que combate. Então, não é uma coisa aparentemente viável. Então, é difícil de responder, porque quando você coloca a pergunta, você coloca ela já tratando os efeitos. Os efeitos de algo que eu propus de ser pensado na sua origem, no seu começo. Ali é um trabalho mais amplo, não se trata apenas de afirmar a liberdade da mulher. Não sei se responde. Não, só para complementar, eu penso que socialmente nós vemos as desigualdades e sentimos, né? Então, que mulheres, homens, gays, todo mundo, assim. Então, essa palestra, né, que o Luciano apresentou, né, que está no plano ontológico, ela propõe uma ideia de igualdade que ainda não é vivida socialmente. Não existe, né? Ontologicamente ela existe, mas socialmente o que nós temos são diferenças e desigualdades. Então, a proposta de liberdade, ela trataria desse âmago, dessa raiz, né? Claro que seria mais difícil, principalmente se a gente pensar atualmente, né? Que a gente está falando aqui o Dia da Consciência Negra, um negro foi espancado, morto, enfim. A gente vê toda essa desigualdade, todos esses problemas sociais, mas no plano ontológico seria, pelo que eu entendi, é um propósito de libertação, né? De livre expressão. A gente só pode ser livre juntos. Aí seria para mulheres e homens, mas interessante. Mas enfim, mais questões. Eu queria fazer um comentário. Bom, primeiramente queria agradecer a palestra do Luciano, as falas, são muitos conceitos também, eu acho que a maioria de nós aqui também não é da filosofia, então, assim, tem até um estranhamento inicial, algumas questões, e também, assim, levando isso em consideração, estranhamento, assim, porque são conceitos, alguns conceitos são muito específicos, né, e a gente sabe que uma palavra, às vezes o que a gente entende como uma palavra é um conceito, o que a gente entende como conceito é uma palavra, né? Então, assim, levando isso em consideração também para eu fazer a minha fala, assim, considerando que é uma perspectiva de uma pessoa que não é da filosofia, então é claro que aí tem uma comunicação ali que não se estabelece completamente, porque seria impossível fazer toda uma introdução à filosofia e ainda falar de algo. Então, assim, considerando, né, esse primeiro ponto, eu queria fazer, assim, mais alguns comentários que eu gostaria que o Luciano comentasse, assim, né, que a gente já teve outras conversas sobre as questões, não a gente não pensa similarmente, assim, a gente não pensa igual, a gente pensa próximo, mas não igual, mas a gente tem maneiras, né, de se encontrar e de aprender, que eu acho que esse que é o mais importante. E então, até, né, o caso que a Joana falou, um exemplo do que a gente pode partir, né, eu acho que até que a gente pode falar, né, de maneira mais, assim, com mais calma, porque eu acordei, né, e você nos disse que exatamente essa, é muito, né, notório como no Brasil essa rede, né, de supermercados, inclusive da França, que não é a primeira vez que acontece, né, um lixamento, que eles claramente, assim, que não tem nenhuma outra questão, assim, é um racismo duro e simples, né, é um ódio que ultrapassa, que não tem nenhuma questão, assim, que a classe pode encontrar ali em algum ponto, mas é a questão mesmo da pele, desse olhar, né, do qual o Luciano tanto fala, que é até a melhor pessoa para falar disso. Mas levando em consideração essa questão justamente, né, do fenomenologicamente, como ele
este homem que foi, né, assassinado, ele, fenomenologicamente, né, ele não está no sentido, quando a gente fala, ou quando a gente pensa homens e mulheres, não se está na mesma posição fenomenologicamente. Ele é percebido como menos, como uma pessoa de quem a vida não vale. A vida não vale, é por isso que ele tem o direito de fazer isso. Ele não teria o direito de fazer isso comigo. Eu sou branca, ele não teria o direito, pura e simplesmente. Mas eles se sentiram, foi mais ainda mais covarde ainda. Né? Eles se sentiram no direito de fazer isso. E levando em consideração essas questões, eu queria saber como a gente pode, né, falar um pouco, como falar assim de Sartre e essas questões, considerando que, primeiro, quando a gente guarda a nomenclatura, né, o homem, é uma que eu vou sempre me incomodar, porque ela já carrega algo. E eu, justamente por ser da literatura, né, vocação muito envolvida com a linguagem, o homem, por mais que eu entendo que para a filosofia ele significa algo específico, que é diferente do humano, como eu não sabia, a Luciana até foi a pessoa que me explicou isso, que para a filosofia não tem o mesmo significado, porém, ainda assim, o homem, ele significa, isso é um conceito que carrega uma série de coisas. Então, o homem o homem em Sartre, mesmo que a gente não considere o masculino, assim como na Simone de Beauvoir também, continua sendo esse homem, por mais que tenha já um deslocamento, ainda é muito clara o homem do humanismo ainda, tá? Por mais que tenha uma crítica, ele está presente ali como essa figura ainda central. Eu sinto ainda esse distanciamento, entendeu? Que não é uma crítica ao pensador Sartre, porque eu acho que a gente tem que contextualizar tudo, que seria como dizer que a Simone de Beauvoir também não fez, eu não concordo que a Simone de Beauvoir não fez o suficiente pelo feminismo, ela fez o que ela podia fazer no contexto em que ela escreve, mas eu queria saber a possibilidade, entendeu, de considerando o caminhar da filosofia contemporânea, essas questões que se colocam, né, depois de Sartre, como talvez a gente poderia deslocar melhor esse homem urbano, racional, toda essa questão de um modo que coloque mais em evidência não só a experiência, porque justamente seria o fenomenológico, mas a experiência também pode ser como o Luciano mostrou em algumas questões, quando ele fala que isso tem uma fé e etc., a colocar a experiência em evidência, isso também pode ser perigoso, mas aí ficam mais questões do que respostas. Então, eu queria saber se você pode se deter um pouco mais sobre essa questão, assim, como eu disse, é mais um questionamento, assim, para pensar, não é uma questão, uma crítica e nem algo que eu acho que eu não estou nem conseguindo formular exatamente por ser conceitos que são difíceis para mim, assim, reconheço. Pois é, esse problema que você fala é um problema que já foi discutido e tentado bastante vezes na filosofia, substituir esse termo. O Heidegger usa Dasein humano, ser aí humano. O Sartre não precisaria usar homem, né? Mas ele está usando homem no sentido de ser aí. De ser para si, o que evidentemente é o modo de ser da mulher também. Então é uma compreensão de homem que engloba um modo de ser que não é apenas daquele que tem um pênis. Por isso que eu estava insistindo nesse aspecto. Não existe palavra, não existe termo que substitua, porque eu preciso dar os dois sentidos ao mesmo tempo. Eu tenho que passar o sentido do homem, esse cultural, que é o que limita a existência também do brotamento involuntário de ser com pênis, que é isso, que é o homem, da maneira como ele vai sendo construído, depois você vai ter todas as consequências. E, claro, daí já nasce, pela ausência desse pênis, o que é mulher e todo o resto. É um processo dialético. Eles só podem ser destruídos juntos. Em outras palavras, essa noção de homem social, ela não consegue ser destruída pela afirmação da mulher. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Assim como o cis, né, essa coisa dessa existência padrão, não pode ser superada pela afirmação do homossexual. E nem que mesmo que a gente aceitasse as relações homoafetivas, as religiões, etc. Pensem em tudo que isso envolve. Bom, mas enfim, primeiro, a dificuldade de encontrar um termo que mantenha a afirmação de um modo de existência universal, mas que não seja homem, porque no caso, quando eu falo homem,
no sentido coloquial do termo, ele engloba a mulher. E por mais que você tente usar um monte de palavras para tentar dizer homem é isso, homem é aquilo, eu tentei dizer homem é o que nasce da terra, é humus, né? Naquela ideia mítica de um Deus que faz dois bonecos, ou faz um boneco e depois tira a costela do outro e faz o outro. Enfim, naquela ideia de que eles são um, né? No sentido mais próprio de ser, que não envolva, por exemplo, nascer com... Vamos pensar no modelo aristotélico que fica mais fácil. Homem no sentido daquilo que é necessário para ser e isso que nós somos, nesse mundo que nós somos. Então, por exemplo, a essência e a existência. Então, algo que é essencial, que eu tenha, que todos tenham e que necessariamente todos tenham. Isso foi tentado como alma. A razão, o bom senso, né, que é a coisa que aparentemente é a menos distribuída, mas ainda assim era uma maneira de pensar todos como iguais. Sujeito de conhecimento na modernidade. Alma, né, criada por Deus e tal. Então, o que é necessário é um termo que nos reúna, mas que não pode ser homem, né? Porque a única maneira de fazer com que a submissão da mulher seja superada é superando essa noção de homem. Porque um afirma o outro. Tanto que nas relações fenomenológicas, a gente percebe a traição, mas alguma mulher ajudou na traição. É a mulher também que participa com o homem traidor, não é uma coisa... Sabe, se a gente pensa isso do ponto de vista da educação, é um conluio de pai e mãe, né? No sentido de construir monstrinhos ou pessoas, meninos mais libertários. Então, tudo isso deve ser considerado, porque nós estamos lidando nesse ambiente da existência. E nesse ambiente da existência, o exemplo do pai define a escolha do filho. As escolhas da mãe, a educação que a mãe transfere, define o que será essa mulher no futuro. Então, essas coisas, lidar com isso é muito complexo, e por isso é tão complicado de substituir o termo homem. Ele precisa ser suprimido, ele tem que ser suprimido pela admissão de que nós sim conseguimos identificar coisas que nós chamamos de masculino e feminino, mas que homens têm e mulheres têm. E isso permitiria que a estrutura social fosse pensada de outra maneira. Veja, eu estou falando de possibilidade, porque na prática nós pensamos ainda como os modernos, todo mundo acredita que tem alma. Mas se a alma fosse abandonada, se toda essa transcendência fosse abandonada, a gente teria que lidar com isso. E a gente lidando com isso não lidaria com o sintoma, que é o desrespeito de pessoas diferentes no banheiro. A gente lidaria com a causa, que é a maneira de pensar o diferente como ameaçador. Afirmar a diferença não é combater a desigualdade. Porque o contrário de desigualdade não é diferença, o contrário de desigualdade é igualdade. A gente tem que construir igualdade. Igualdade é aquilo que faz com que nós tenhamos algo em comum e lutemos por ele. O quê? Liberdade. Liberdade de quê? De ser homem, mulher, bissexual, assexuado, heterossexual, de fazer com o próprio rosto tudo aquilo, de se dizer um gato, e enquanto isso não for prejudicial para ninguém, receber essa pessoa e lidar com ela, enfim. É isso, é uma possibilidade de um mundo diferente, mas que não... que exige que o homem seja morto. Matar Deus não foi suficiente, é necessário matar o homem, mais nesse sentido bem nietzschiano, né? Porque se a gente mantém o homem, ele permanece como um modelo a ser combatido, mas a melhor maneira de combater que a mulher consegue é sendo igual a ele, né? Porque é necessário ser tão fascista para combater o fascismo? Não. É necessário criar uma estrutura diferente em que eles, né, que a intolerância não seja tolerada, é aquele modelo, então, todo esse debate. Mas, efetivamente, é uma coisa que só pode acontecer conjuntamente. A libertação tem que ser mútua. O homem precisa também ser liberto. A maneira de libertar o homem é destruí-lo. Matar o homem é matar também o que é definido como mulher, e, por consequência, é como um castelo de cartas, as outras definições caem, porque todas elas nascem de uma diferença essencial originária, que a Simone de Beauvoir critica de maneira bem pontual, mas que pode ser substituída se a gente se pensasse de uma maneira como corporeidade, por exemplo, muito mais do que como corpo ou alma. E o mesmo se aplica, ao invés da gente se pensar como sexo biológico ou como gênero, pensasse como, a partir de um brotamento involuntário de ser, como expressão de sexualidade. Sexualidade que funciona naquele momento áureo, né? Até os 30, 40 anos, mas que duram a vida inteira, mesmo quando o ato sexual acaba. Então, Sartre está propondo, lá no Ser e Nada, pensar o ser humano como esse... O Merleau-Ponty também fala disso, esse desabrochar de uma sexualidade, que é a expressão nossa de ser no mundo. A beleza da pessoa idosa,
ao invés das plásticas e de cortar-se, como a gente viu nos exemplos. Uma questão, E rapidamente. assim por O diante. Sartre não faz uma diferença, porque, é claro, ele não pensa gênero, porque eu vejo que em alguns momentos da apresentação você falou sexualidade no sentido que não é o sentido que a gente compreende quando sexualidade. Porque quando você não pode opor homem, mulher e bissexual. Homem pode ser homem e bissexual é compreendido pelo discurso. Mulher e bissexual é compreendido pelo discurso. É homem, mulher ou binário, porque a gente está falando de gênero e sexualidade. Mas eu vejo que no Sartre, na citação que você coloca do Sartre, eu vejo que tem uma questão que a sexualidade parece ser, porque tem um problema mesmo, né? Quando a gente fala sexo, sexualizar, né? Dar o sexo, entendo que pode ser pensado como sexo biológico. E claro, e Sartre ainda não, ele não, a própria Simone de Beauvoir ela não fala exatamente gênero e sexo. Ela fala, tanto que ela fala fêmea humana. Mas eu não sei se, até porque ela talvez possa ter gerado uma dúvida nas pessoas, eu não sei como que Sartre Na aborda verdade, eu isso. não sei como que a gente entende sexualidade. Como é que a gente entende sexualidade? Sexualidade é desejo, Então, grosso é o que o modo. Sartre... Então, Isadora, eu li um pedacinho do Sartre, mas dizendo como especialista, a sexualidade de Sartre é exatamente o que a gente pensa hoje como sexualidade. É a expressão desejante do corpo. Eu até botei lá que a gente deseja não insetos nem moluscos. Tinha uma questão, Dito que, isso, mas quando ele fala como acidente, porque quando você fala, por exemplo, disso, como acidente contingente, quando você opõe homem, pode ser homem, mulher, bissexual, isso não se opõe, eu não entendi essa parte. Então, porque não se opõe. Você não tem nenhuma oposição em relação, a não ser que você pense... Isadora, isso remete à tabela lógica, e as duas coisas existem de duas maneiras, como contraditórias ou como contrárias. Nesse caso, quando você estabelece por figuras lógicas, você tem que partir de um lugar. Então, você parte do ser ao nada, o devir. O que eu estou dizendo é que é necessário partir de uma noção de homem, para então você chegar a uma noção de mulher, para então você chegar a uma noção de bissexual, do bissexual é depois, de homossexual, assexuado. Então, essas construções nascem todas de um primeiro, tem que ter um, e esse um é o homem, essa estrutura, essa ideia de homem que precisa ser combatido. Não se trata de oposição. Heterossexual. Desculpa, eu não entendi. É porque não há essa separação entre gênero e sexualidade ali. É uma proposta de expressão. É uma proposta de expressão desejo, que nega essa dicotomia, que é uma construção social. É por isso que quando se chama alguém de cis, você está dizendo que ele, enquanto biologia, concordou psíquica e nas suas escolhas, socialmente, com aquilo que foi inventado, que é o macho, o homem, ou a mulher, a fêmea. Então, mas o cis, é muito mais cis, bissexual. Então, isso não tem... Uma coisa não nega a outra. Elas são, nesse caso, contraditórias. Elas podem existir porque antes houve aquela primeira. É a história da tabela lógica. Mas, dizendo de maneira bem direta, então, sem recorrer à tabela lógica... Melhor para eu entender. No caso de Sartre, você primeiro brotamento involuntário de ser. Depois desse brotamento involuntário de ser, eles esperam dele aquela sexualidade que é a chamada cis. Quando isso não acontece, as possibilidades são inúmeras. Mas aí você vai ter sempre esses dois patamares para nomear essa pessoa. Mas se a pessoa não se adequa a nenhum deles, aí estabelece-se um outro. Agora, não é normal que, nesse momento anterior, a mulher queira outra mulher e seja considerada normal, entende? Mas então, é necessário que haja um crescente. Esse crescente nasce de quem nasce com o pênis. Mas eu não estou entendendo a sexualidade cis, porque cis não quer dizer sexualidade. Cis quer dizer eu ter um corpo que é compreendido pelo olhar do outro como de mulher e eu também me entender nesse corpo. O cis não fala da minha sexualidade. Existe a cis lésbica, o cis homossexual. Existe o trans homossexual, ou a trans homossexual, ou bissexual, o assexuado, o pansexual, que quer que... É exatamente isso que você está falando, o que eu chamei lá atrás de taxonomia. A taxonomia é possível porque afirmou no começo homem. É só isso. E corporeidade é o quê? É a alternativa a isso. Alternativa a quê?
a você pegar homem e dizer mulher, e dizer bissexual, assexuado, transexual, sexual, sexual, e vai ampliando. Mas isso só pode ser feito por quê? Porque houve um primeiro. Qual? Homem. Então, nesse sentido, sim, você está fazendo a taxonomia que decorre da afirmação de homem. E eu disse na tese, pelo menos era essa a ideia da proposta de reflexão filosófica, e se, imagine no mundo em que a gente pudesse, né? Porque efetivamente isso é possível, claro, mas é possível, mas não é a norma. A normatividade define de outro modo. Menino, menina. E a partir daí, o que sobra disso, eles vão criando discursos para dizer. E nesse sentido, as palavras vão aparecendo, elas vão sendo construídas a partir de práticas que nascem antes das palavras. Você não tem como definir drag queen antes da primeira drag queen. Então, seria que mulher cis, bissexual ou mesmo hétero, tudo isso, heterossexual, tudo isso se constrói a partir da primeira nomenclatura homem. Sim. E a partir... Não nomenclatura, meramente, porque se tratasse meramente de um nome, né, porque não é nome, é um modo de ser, é uma estrutura de ser. E ela tem uma série de coisas que o que sobra vai caber aos outros. Agora, se houver identificação de alguma coisa do homem, mas alguma coisa de mulher, você tem a caminhoneira, como eu tentei mostrar ali. Então, é uma construção social do olhar que oprime porque qualifica. Do mesmo modo que, a partir do homem, qualificou-se a mulher. Mas quem foi primeiro qualificado? Com os melhores qualidades, mas ainda assim qualificado. Homem. O homem é, e a partir do homem a mulher não é. E a mulher não é, mas aquele outro não é nem homem nem mulher, mas ele tem isso e isso. E isso vai criando essas fatias de uma existência una, que são, isso é só a proposta do Sartre, da filosofia da liberdade, brotamentos involuntários de ser. Então, quando você tem previamente isso, essa qualificação ela se torna combatível. Porque você não tem onde se apegar para dizer que o fato de ter essa ou aquela genitália tem essa ou aquela consequência, porque isso não importa. Os meninos podem usar saia, as meninas podem se vestir como aquela, se cortar o cabelo e ser daquele jeito, e aquilo não é uma questão. Agora, e aquilo é o quê? Aquilo vira problema quando se torna expressão de sexualidade combatida no ambiente de gênero, que só aceita o macho e a fêmea reprodutor, né, basicamente, ou a freira ou a puta, que são também muito bem-vindos nesse ambiente. Mas os intermediários, as pessoas estão dispostas a serem homossexuais escondido. E esconder isso porque elas aceitam a imposição da norma, mas ao mesmo tempo querem viver o que são, expressão de ser livre, que brota involuntariamente, e nessa existência, nesse crescer, ela faz escolhas que são racionais, que são efetivas, mas essas escolhas nascem de uma escolha muito antes, que é originária, que é o que ela é. E o que é a criança no mundo? Aquela espontaneidade que só Deus sabe no que vai dar. Então é por esse lado. Então não se trata de reafirmar o homem, porque toda vez que eu afirmo o homem como alvo, eu estou aceitando a qualificação mulher, com tudo que ela representa, eu estou falando socialmente, coloquialmente. E ao afirmar isso, eu estou afirmando que eu tenho que dar uma categoria diferente para outro, o gay. Depois a lésbica. Dentre as lésbicas, os vários modelos, porque a gente sabe que cada grupo vai se formando, então você tem os que gostam assim, os que gostam assado, vão formando subgrupos. E isso acaba que não tem fim, porque não pode ter fim, porque a criatividade humana é infinita. Aquela menina se acredita um gato, e ela deu uma entrevista para uma revista. Não é como esses programas do João Kleber, que é uma coisa meio armada e tal. Não, ela acredita. E vai até isso, e a gente vai puni-la por quê? Né? O que ela fez de errado? Eu levo, a filosofia tem essa proposta, relevar os extremos. E no extremo, a gente é igual no final, a gente morre igual. Não é a mesma morte, né? Alguns morrem de um jeito, outros de outro, mas todos morrem. A experiência é uma e a mesma. A sexualidade é a experiência que nasce do princípio, desde o ato sexual dos pais, até o fim da vida, até o último suspiro. E ela é pensada como sexualidade diferente, igual isso que nós pensamos, mas muito ligada àquilo que eu propus. Alma e corpo como uma existência una e a mesma, inseparável, que não pode existir um sem o outro, não existe um corpo. Corpo sem alma não é corporeidade. Alma sem corpo não existe. Simples assim, não existe. Tudo isso sai do jogo. Aí o que você tem como corporeidade é essa junção de algo que a filosofia separou desde o Platão, desde o orfismo, desde do Tomás de Aquino, São Paulo, a religião, tudo nos convence disso.
E muitas pessoas que estão, talvez até alguns que estão aqui ouvindo, ainda acreditam que tem alma. Porque assim é. Porque culturalmente isso é um arquétipo, a gente se pensa assim. Isso é problemático porque toda vez que eu faço isso eu tendo a separar. E quando eu separo, aí eu tenho corpo E quando o corpo vira corpo E, quando ele para de ser a expressão, as pessoas vão chegar ao absurdo de propor cura para gay. Porque é cura, vira doença, entende? Porque ele não é expressão de ser livre. Ele é ou homem ou mulher ou uma coisa intermediária. Por quê? Porque foi afirmada a mulher e o homem, eles nascem juntos. É uma dialética do senhor e do escravo. Então é nesse sentido que combater o homem é ainda afirmá-lo. É igual os ateus que fazem militância para provar que Deus não existe. É esse paradoxo, é você tentar criar estruturas que combatam o homem sem combater a fonte, que é o homem, o nascedouro de homens. Sabe, essa máquina que está criando machistas hoje no Brasil, misóginos, que vão manter o patriarcalismo, eles nascem de mulheres, nenhum deles nascem de homens. É mais por aí, lidar com o problema na sua fonte, na sua origem, não admitir nenhum dos modelos de má-fé e, sobretudo, construir. Porque quando é liberdade, a gente pode construir, aí todo o resto está por ser feito. É uma sociedade utópica? Não sei, existem possibilidades, existem experiências micro disso. É perfeitamente possível, mas, claro, é um processo de aprendizagem, de ver o outro como expressão de ser muito mais do que homem ou mulher, ou seja o que for. Enfim, eu acho que é todo um processo que nos questiona, sobretudo. Porque eu olhar para uma menina que se afirma um gato porque usa as unhinhas e aquela orelhinha, aquilo não é a orelha dela e ela sabe. Se ela não soubesse, eu teria que classificá-la como louca. Mas, ao mesmo tempo, ela é livre. Sabe, aquele cara que fez tudo aquilo no rosto, né? Respeitar essa liberdade, eu só posso porque ele não é mais homem. Aquilo não é homem mais. Mas, ao mesmo tempo, é homem. Como é que eu vou dizer que não é? É o caso do Tami. O que eu vou dizer do Tami? Então, se eu pensasse isso como liberdade, expressão de liberdade, as pessoas seriam livres, efetivamente. Tami seria livre para ter sido e ser. Mas isso não é possível, porque a partir da ideia de homem, ele tem que ser unificado. E quando eu unifico, eu tenho que unificar um momento de vagina social, outro momento de pênis social, porque é essa definição fechada, pequena, que é o maior problema. E eu não tenho como superar um mantendo o outro. Abrir mão de homem é negar a mulher e todas as outras estruturas. E abrir uma estrutura de liberdade de onde todos brotariam. E, claro, isso permitiria combater no ambiente ontológico, no ambiente mais fundamental, um problema que a gente lidaria só com o seu efeito se a gente ficasse trocando placas de banheiro, pensando que isso resolve questões que não estão ali. É igual racismo estrutural, quando você faz lá, tem o caso lá do Porta dos Fundos, né? E você publica e sou contra o racismo e pronto, acabou o racismo. A pessoa acabou com o racismo. Depois vocês busquem lá e vejam, deve ser engraçado, eu só vi a notícia, não vi ainda, mas a ideia de que o que você faz contra o racismo hoje quando você bota uma faixa preta assim no braço? É nesse sentido mais existencial mesmo, é a carnalidade. Então a corporeidade como essa carnalidade que escolhe ser. Porque para ser gay você tem que escolher-se gay, vestir-se como gay, portar-se como gay. Assim como para ser hétero é necessária a mesma coisa. E para ser, enfim, é uma demanda que é feita para todo ser que está situado no nosso mundo, porque é o único modo de ser no nosso mundo. Isso acontece pelo olhar do outro, porque o mesmo olhar que num dado momento, hoje, olha com repreensão o machismo, são olhares que antes ensinaram esse machismo, ou participam dele numa outra medida. Então, a hipocrisia social de sempre tentar transferir o problema e reafirmar o conflito. Enquanto que a ontologia, quando ela propõe o modo de ser, ela pode unificar sem que eu tenha que estabelecer uma qualidade. Eu estabeleço, pelo simples fato de ser humano, ser no mundo, o Heidegger diz, nós somos filósofos. O Sartre diz, nós somos liberdade. Essa liberdade fundamentaria toda e qualquer dessas figuras que eu mostrei no lugarzinho que elas estão. Sendo homem, sendo mulher, tendo pênis ou não, e vestido seja como fosse. Porque a roupa não define. Mesmo o corpo não define, mas corporeidade sim. É essa a mensagem, essa a ideia da filosofia da liberdade. Mensagem porque é uma coisa que está longe da prática, né? Não pensem que... Enfim, Sartre estava pensando... Mas naquela época, Sartre pensava a corporeidade, o Merleau-Ponty, nesse sentido bem próprio que a gente tem hoje, que é a alma
corpórea ou corpo anímico, pouco importa. Tem que estar junto, só existir junto e ser expressão um do outro. A minha alma está na minha pele, nesse sentido bem fenomenológico. Eu não tenho como esconder a minha alma num lugar de interioridade e nem reduzi-la à minha aparência, e muito menos ao meu corpo, né? Ao corpo físico, ao sexo biológico, quando falo de sexualidade. Eu não sei se respondi tudo, que você fez uma pergunta ampla, assim, a meu ver, bastante ampla, mas, em linhas gerais, seria isso, é uma proposta de... Né? Então, quando você coloca as questões que nós temos, todas elas vão nascer, como fez a questão da Giovana, todas elas vão nascer da afirmação de homem. E é esse o nosso alvo, né? Deve ser combatido do começo, é isso que tem que ser combatido. O essencialismo do homem que gera a mulher e, por consequência, os demais. A própria noção de corporeidade já engloba sexualidade, gênero, nesse Só para comentar que a Luciana quer fazer uma pergunta, já são 9 horas. Tá acabando, Mas teve uma interrupção. Teve a queda de energia. Fica à vontade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora melhorou. Sim. Tá. Então, minha pergunta, eu acho que você já respondeu, mas eu tinha pensado ela lá no início, né? Que é interessante. Existe essa modificação, por exemplo, no corpo, seria uma forma de expressão dessa liberdade, né? Por exemplo, ele modificar completamente o corpo, enfim, tá ligado dentro da chave da liberdade. Só que aí a gente tá pensando, tipo, ele escolheu essa liberdade, foi uma liberdade que ele refletiu e numa certa consciência refletida ele chegou que era aquilo ali que era liberdade para ele, era aquela opção. E aí eu fico pensando até que ponto isso é viável, sacou? No mundo de hoje. Real, no sentido de até que ponto a minha mente já não está meio que programada para achar, talvez, até quando um tipo de liberdade vira padrão. O que choca, então, é ligado à liberdade. Um corpo que está diferente, uma roupa diferente, tudo que a gente estranha ali visualmente, talvez a gente fala, nossa, essa pessoa tem liberdade de ir lá e se expressar assim, mas talvez aquela nem é a expressão da individualidade dela. Que aí que vai, até que ponto, tipo... Você está copiando da TV, né? Até que ponto a gente tem Entendi. consciência de definir isso no sistema que a gente vive. Porque é muito fácil você ser... É muito mais fácil você falar, não, eu tenho a liberdade, mas você tem um espaço para expressar essa liberdade. Quem está no sistema de trabalho, não tem. Quem vai... Eu não vou... eu sou feminista, mas eu não vou andar de short curto num lugar que tem um monte de homem, porque eu tenho medo. Se proteger. Pra me Justamente, proteger. você tá situada. Então, tipo assim, eu não tô falando aqui que a mulher, pelo amor de Deus, não tô falando que a mulher não tem o direito de andar pelada na rua se ela quiser. O que eu tô falando é, no mundo prático, até que ponto expressar essa liberdade é real, é a liberdade que eu quero, e até que ponto ela é possível, porque eu posso ser abusada, presa, entende? Eu queria muito me expressar, mas eu não consigo. Então, tipo, até que ponto é muito bom, tipo, a ideia é fundamental, seria, mas até que ponto é possível? Tem como eu exercer a minha liberdade hoje? Você fez a pergunta crucial, né, para a teoria sartreana, para a filosofia da liberdade. O se é possível. Bom, primeiro é preciso dizer que, no caso de Sartre, tudo é possível. Tudo que não contradiga a facticidade, ou seja, não é possível que eu voe, mas é possível que eu voe com uma asa delta, é possível que eu voe de outro jeito, mas eu mesmo, sozinho, me jogar, eu sei que eu morro. Caio e me arrebento, mas é possível qualquer coisa para o ser humano. Porque o mundo humano é uma construção humana a partir de revelação de ser. Então, o ser se revelou terra, eu cozinhei a terra e fiz a parede de barro. O ser se revelou alguma coisa dentro da terra, eu fiz essa tinta com petróleo. Então, o ser humano, ele faz as coisas, ele manipula o ser. É claro que eu não poderia fazer essa parede aqui de papel, porque a chuva destruiria, ela não teria força suficiente para aguentar o telhado, enfim, uma série de razões. Isso são os limites fáticos. Então, isso a gente não tem como alterar. Agora, saiu disso, o ser humano cria o seu mundo. Então, tudo é possível no mundo. Quando você fala dos ambientes, é a análise que faz o Foucault. Então, o ambiente ele é meio decisivo. Eu posso fazer isso aqui, mas não posso ali. Isso é hipocrisia social, isso é má fé, e é ensinada. E é construída institucionalmente. Então, a instituição faz com que a gente construa modelos de homem e mulher
pense os seres humanos a partir desses modelos e deixe a rua à noite para prostituta, para o travesti, né? Deixe o marido infiel e não alguém que conviva com ele e que ele trabalhe nisso, isso vira um trabalho. Então perceba a sexualidade sendo usada, inclusive na prática. Então a gente tem isso sim, esse uso que é feito pelo olhar do outro, que manipula. A menina que aparece com o shortinho no meio, não sei aonde, que ambiente, mas vou imaginar um boteco, né? Aquele estereótipo também, né? Que os que estão no boteco são aqueles, mas enfim, que ela corre risco de ser, ela vai ser destratada, desrespeitada, e é quase natural, mas aí depois ela corre um risco efetivo e ela está situada, ela se cuida. Efetivamente existe um olhar social que estupra, né? Ele estupra, ele mata na porrada, ele, enfim. E bobo de quem não se cuidar disso e acreditar numa liberdade imaginária. Agora, quando a gente pensa a sociedade, é necessário admitir que isso foi construído. Então, o fato de eu encontrar alguém na rua e, por ser negro, acreditar que você é assaltado é algo que é construído no ambiente do racismo, não da sexualidade. Mas no ambiente da sexualidade, nós temos uma série de elementos como esse. A pessoa entrar num banheiro e ter medo de ser desrespeitada porque está dentro do banheiro e ela é trans e aquele banheiro é masculino ou feminino, não importa como ela... Não se trata de uma mera escolha. Aí eu chego ao ambiente da liberdade. Aí a gente precisa fazer um pequeno parêntese, porque liberdade em Sartre é um conceito, não é um conceito. É o modo de ser humano no mundo. Então, independente do que essa pessoa escolha, sempre será uma escolha. Por isso que quando se chama de escolha, a criança ela faz escolhas que são irrefletidas, mas são escolhas. Ela escolhe ser mais chorona ou menos chorona, ela escolhe se submeter ou criar problema, ela escolhe fugir, ou ela faz escolhas. Ser boazinha ou chorar, enfim, existe uma série de elementos que são escolhas corpóreo-motoras conscientes, mas não são refletidas ou reflexivas. Essas escolhas já antecipam a sexualidade, porque a sexualidade se apresenta já nesses momentos bem iniciais da existência. Quando ela se avança, os vários modelos sempre são pensados a partir dessa estrutura. Tanto aqueles que são dóceis a isso se dão melhor, e aqueles que não serão punidos. O que isso tem a ver com a prática? É importante, veja, não é uma coisa de hoje para amanhã, mas é importante a mudança da mentalidade, porque a gente destituiria o princípio que opera, fundamenta, justifica e explica isso que a gente vive na rua, da mulher não poder usar a roupa que quer no lugar que quer. Eu estou de acordo com você, a mulher pode andar nua, mas a questão é que não apenas os tarados vão pegá-la, qualquer outra mulher, inclusive, e vão chamar um hospício, ela vai ser aprisionada, e ela vai ter que dar explicações, ela vai ser levada à cadeia. Enfim, existe um sistema inteiro para cuidar de que isso não aconteça. E esse sistema inteiro está baseado nessa mentira, ou nessa construção humana, que é o gênero a partir do sexo biológico. Então, a questão de afirmar a sexualidade se opõe justamente na construção de um mundo diferente. É claro que isso não justifica que ninguém saia para a rua fazendo o que quer, porque ela vai ser punida, tem que fazer dentro dos ambientes. O Foucault foi muito claro, nós construímos um mundo assim. E aí pensa-se, o mundo é assim, eu não posso... Mas o que são esses lugares se não pessoas? O que é o bar se não pessoas sentadas bebendo? Então, na verdade, nós não temos que lidar com o ambiente, nós temos que lidar com as pessoas. Com o fundamento, sou homem, faço o que eu quero. Sou homem branco, faço o que eu quero. É esse o fundamento. Tem que destituir a ideia homem. Ela tem que ser destituída, mas ela tem que levar consigo mulher e todo o resto que decorre, porque são consequências sempre. A Beauvoir mostrou. Então, nesse sentido, o que pode ser feito? A primeira libertação, diz o Sartre, é a libertação metafísica. É a gente conseguir se livrar de todos esses aparatos sociológicos, psicológicos, históricos, econômicos, físicos, biológicos, seja a merda que for, para justificar as escolhas. Quando a gente se livra disso, desses penduricalhos, tudo passa a ser afirmação. Então, veja, quando você vai afirmar que alguém teve a sorte de coincidir, você não está mais afirmando isso, porque ele é uma liberdade que existe assim. E aí você tem tons e nuances possíveis do que a gente chama de homem, que podem beirar o infinito. O mesmo se aplica à mulher. E aí a gente para com esse estabelecimento de espaço. Agora, veja, isso é uma possibilidade, é um possível humano, que é levantado a partir do momento em que você substitui qualquer noção de dualidade por uma noção de corporeidade, que é essa complexidade do corpo sendo. A corporeidade, ela envolve as ideias, os desejos,
ela envolve os sonhos, ela envolve a imaginação, ela envolve a religiosidade que a pessoa aprendeu com os pais, com não sei quem, ela envolve todas as experiências pregressas, todas, porque quanto mais velho você fica, mais ela aumenta. Então, a corporeidade incorpora tudo isso. É a cicatriz do acidente que você se lembra, é o envelhecer, que é tempo vivido. Tudo isso vai sendo levado junto. Então, é mais do que isso. É a aparência, né? Como você colocou. Isso, reduzir a aparência, por exemplo. É a afirmação disso que se é, independente da aparência, porque não se trata também de alterar a aparência para parecer jovem, mas a afirmação disso que se é como liberdade. Agora, isso é um mundo possível? Totalmente. É uma coisa para ser feita agora? Não. Porque não confunda a liberdade com fazer o que se quer. Liberdade é algo a ser construído. Nós temos que estabelecer a liberdade para todos, e quando todos forem livres, e elas precisam ser livres a partir desse reconhecimento de que são livres. Porque eu não tenho como impor a liberdade também. Então, é um processo longo e tal, tem uma série de etapas desse processo, por ser um processo, mas é a proposição de um mundo diferente, é a proposição de relações diferentes que nascem de uma estrutura fenomenológica que todo mundo pode verificar, enfim, mas que tem uma proposta que poderia gerar um mundo bem diferente, em que as pessoas pudessem, inclusive, andar nuas e não serem consideradas loucas. Os indígenas andavam. Isso não era um problema. Existem países um pouco mais civilizados que o Brasil que as pessoas efetivamente podem ficar nuas perto das outras, não chega a ser um problema. Porque isso é uma construção. Né? O corpo tem que ser escondido. É a primeira mentira que se conta ao bebê. Bota uma fralda nele. É isso. Mesmo em situação, nós somos livres para viver a hipocrisia social, né? Como a Luciana colocou, seguir as regras. Se você não sabe da hipocrisia social... Mas é isso. Desculpa, Joana, mas se você não sabe da hipocrisia social... Mas a reflexão permite compreender a hipocrisia social. E toda vez que essa hipocrisia é reafirmada, ela só pode ser afirmada como escolha. O operário que descobriu que é explorado por seu patrão, que para receber o salário miserável no final do mês continua com a postura do operário dócil, escolhe ser operário dócil. A questão é se a reflexão permite que ele se olhe em situação ou não. E a reflexão, quando a gente nos olha em situação como humanidade, a gente percebe que o único jeito de acabar com o problema é acabando com o homem, né? Enfim, a noção de homem. Acho que pelo horário também. Eu lamento. A gente pode continuar na sala de aula, né? Como a gente coloca lá na nossa sala de aula Google. Mas foi bem esclarecedor. Bom, eu espero ter lançado novas ideias, porque o processo é justamente esse, né? Eu venho de uma escola de filosofia que a gente tem como maiores amigos os nossos maiores adversários, né? Não tem como você ser marxista sem ler os liberais, não tem como ser existencialista sem conhecer o outro lado, o idealismo, o espiritualismo, enfim, todos os ismos, e se opor a eles, né? O estruturalismo, né? Mas, enfim, é a tentativa de provocar o pensamento muito mais do que ensinar algo, né? Eu parto do princípio que a filosofia é para todos. A gente pode pensar as questões por nós mesmos, mas tentando sair dos conceitos básicos desse mundo mais... A filosofia é esse exercício, né? De tentar pensar o que seria, o que poderia ser, porque isso é liberdade. E uma vez que a gente imagina... Gente, eles imaginaram que as mulheres podiam votar e agora elas votam. Vejam a história do Brasil, quando é que as mulheres começaram a votar. Isso é uma invenção recente. Invenção. Alguém inventou, depois isso cresceu e hoje todas. A segregação então, racial. A luta é necessária, mas ela é necessária sim, né? Sempre no sentido de igualar. Igualar, afirmando a diferença, né? Enfim, naquele sentido bem próprio que eu quis passar de que... Mas, enfim, eu espero ter contribuído e quanto mais a luta se ampliar, quanto mais ela tiver defensores, e isso um princípio unificador como a liberdade permite, mais facilmente a gente muda o mundo. Porque o bar que a mulher é desrespeitada, não é um bar, é um lugar que está cheio de homens e mulheres, que talvez aceitam, assistem, porque talvez a mulher olhe para a mulher negra, sendo ela branca, e vê ali sim, é aceitável. Por quê? Porque o olho foi treinado dentro de uma estrutura, então combater essa estrutura afirmando a liberdade. Mas é uma alternativa. A corporeidade é uma alternativa à dualidade, e a corporeidade é essa alternativa do Sartre ao que era do Sartre, do Merleau-Ponty, enfim, da filosofia existencialista
e da filosofia do Merleau-Ponty, da filosofia, da fenomenologia na França, né? É essa proposta de partir dessa existência complexa que nós somos, né? Cada um tem um monte, cada um é um universo inteiro, então é isso que precisa ser considerado. A única maneira de dar conta de tudo é afirmar que nós somos liberdade, porque liberdade é uma abertura de ser. Então, qualquer coisa que nós formos, seremos... Excluindo-se o inumano, então vale tudo. Não, não vale tudo. O inumano. O nazismo é o inumano no mundo. Por que é o inumano? Porque são homens que fizeram, homens e mulheres nazistas, que trouxeram o extermínio de homens por homens de maneira quase que industrial. Então a gente tem aí um exemplo, enfim... É bem amplo, assim. É uma filosofia, é uma questão ética bastante ampla. Eu trouxe apenas essa parte ligada diretamente a... Tem um besouro aqui. Um besouro aqui quis aparecer. Ligada diretamente à temática, né, do projeto, enfim. Espero que tenha contribuído com vocês. Boa noite. Vamos liberar. Isso. A Joana vai continuar com o processo, vai gravar. Tá gravando. Sim, vai terminar o processo. Boa noite. Sexta-feira que vem, então, a gente vai ter um encerramento. A gente convida quem quiser, né? A gente vai abrir, né, para todo mundo falar a própria narrativa, né, até aqui, discursos, enfim. Vai ser bem aberto, dialogado. Fenomenologicamente, isso é perfeitamente possível, porque a gente trata de experiências de mundo. Nada do que eu falei pode ser contradito pela mera afirmação de alguma experiência, de um fenômeno. Enfim, então a gente se encontra durante a semana e sexta que vem. Muito obrigada por tudo, todas as discussões hoje, Luciana, e muito obrigada a todos que ficaram, né, até aqui com a gente. Eu já estava quase 1h30 da manhã, gente, eu vou... Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada.